Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Jasniel Krause E eu sou a Samara e Krause. você está no Teofilia. E hoje nós vamos trazer para vocês a resenha desse livro, O Ateísmo da Igreja Primitiva. Muito bem, esse livro que nós temos aqui, ele é publicado pela editora Monergismo. Nós temos a segunda edição, que é de 2018. A primeira edição dele é de 2009, se não me falha a memória. É isso mesmo, de 2009 aqui em português pela editora Monergismo, né? Em inglês ele é lançado um pouco mais antigo, de 1983. Esse livro, inclusive, já tem resenha dele no meu blog, Discurso Sem Método, que o link vai estar aqui na descrição. E a resenha do blog traz comentários um pouco diferentes dos que a gente vai fazer aqui no vídeo. E também relaciona com o caso de John MacArthur, que envolve essa questão de igreja e Estado. Vocês vão entender melhor depois do vídeo e lendo lá a resenha. E agora é um título curioso, né? Porque ateísmo da igreja primitiva. Os cristãos não são ateus, né? Os cristãos da igreja primitiva acreditam em Deus, né? Então é importante a gente ressaltar que não se trata do ateísmo nesse sentido moderno do tema, do termo, né, atual. Quando os cristãos primitivos eram acusados de ateísmo, dizia a respeito que eles não aceitavam, não adoravam os deuses romanos e, em especial, o próprio imperador, né, que tinha essa prepotência de ser divino e coisa tal. Isso vai ficar mais claro aí ao decorrer dos comentários que a gente vai fazendo aí ao longo do livro. O primeiro capítulo, então, é chamado O Ateísmo da Igreja Primitiva. Né? Temos aqui uma coisa sublinhada na página de número 19, onde ele vai falar, então, sobre essa relação do Império Romano com a Igreja Primitiva. E ali nós temos, então, escrito: havia um conflito entre Roma e a Igreja Primitiva. Segundo a política religiosa geral de Roma, nenhuma religião tinha o direito de existir se não fosse religião lícita, devidamente autorizada pelo império e tivesse um certificado ou validação, que os membros da religião ou seita eram obrigados a exibir na parede do lugar onde se reuniam. Parte do processo para se alcançar a condição de religião lícita consistia em dirigir-se a um dos centros de Roma, da Roma Imperial, para queimar um pouco de incenso num braseiro diante da imagem do imperador ou de uma insígnia de batalha e dizer brevemente: César é o Senhor. Isso aqui dá até até faz um link com aquilo que Tomé vai falar depois, de Jesus, né? Senhor meu e Deus meu, tá contrapondo aqui a César, né, como Senhor. Bastava isso, era o reconhecimento da soberania de César em todas as áreas da vida e do pensamento. Então, o cristianismo ele acaba por não se tornar uma religião lícita e por isso é que eles são perseguidos. Não é exatamente por adorarem a Jesus como Deus, mas sim por se negarem a adorar também ao imperador como Deus. Esse é o motivo. Né? O cristianismo ele só vai passar a ser uma religião lícita depois com Constantino. Isso um tanto para se quiser. E, inclusive, quem quiser saber mais sobre isso, tem esse livro aqui, que é Em Defesa de Constantino, que vai explicar melhor essa questão de como era que Roma entendia o cristianismo e o processo de como o cristianismo passou a ser uma religião lícita. Um livro muito interessante, é também da editora Monergismo, né? Não? É, Isso. também da Monergismo. Né? A Monergismo tem tido livros assim muito interessantes mesmo. Também ainda nesse capítulo de número 1, na página 22, ele vai falar sobre algumas outras acusações que a igreja primitiva recebia. Uma delas era essa de ateísmo, né? Eles recebiam também acusação de relacionamentos amorosos entre irmãos e coisas assim, porque todo mundo se chamava de irmão e aí daqui a pouco eles se viam as pessoas casadas ali, ué, mas não são irmãos? Como é que é esse negócio, né? Então era... Como é que é o nome que se dá? Incesto, isso, essa é a palavra, incesto. E aí eu passo a ler. Assim, a acusação passou a ser a de que as crianças eram recolhidas para o canibalismo. A Roma
A vida humana ela não tem lá tanto valor assim, né? Então bebês indesejados eles são abandonados, né? Deixados ao léu até a morte, para serem devorados e coisa tal. E aí o cristianismo, que desde sempre valorizou muito essa questão da vida humana, então os cristãos iam lá e recolhiam as crianças que estavam até a morte. E as pessoas começaram a notar, e o que é que vocês querem essas crianças aí, né? Vocês vão comer. Porque era estranho, porque daí eles falavam, né, da Santa Ceia, que é o quê? Comer o corpo e tomar o sangue de Cristo. É canibalismo? Era uma seita bem esquisita essa dos cristãos, né? Então, né, de canibalismo para as celebrações da comunhão da igreja primitiva. Foi essa uma das fontes da acusação de canibalismo levantada contra a igreja primitiva. E é para rebater esse tipo de crítica, de acusação contra a igreja primitiva, que vários dos pais apologistas vão escrever, inclusive cartas direcionadas ao imperador da época. Então, imaginem a coragem desses homens, né, desses teólogos, dos líderes da patrística. Né? Nós temos um contexto de perseguição e o cara escreve uma carta se identificando como cristão, defendendo os cristãos e vai endereçar quem? Ao imperador. Justo o cara que está perseguindo, está matando geral. Os caras têm coco roxo mesmo, os caras têm coragem. Fazendo uma observação aqui. Tem um filme chamado Bem-vindo à Alemanha, que é sobre uma família de imigrantes muçulmanos que vão morar na Alemanha. E tem uma cena interessante que mostra um pouco da visão que os muçulmanos têm do cristianismo. É uma cena um pouco engraçada que lembra essa questão da Santa Ceia, de comer a carne e o sangue. Então eu recomendo procurarem esse filme. Não vou falar muito para não estragar a graça, mas é interessante. Daí, ó. Depois, agora no capítulo de número 2, o desaparecimento da justiça. Tá? E aí eu passo a ler um comentário da página 37. Tá? Talvez antes de ler, eu queria só comentar. Eu particularmente acho que esse livro ele engana um pouquinho pelo título. Tá? Porque quando eu li o Ateísmo da Igreja Primitiva, eu esperava assim, uma coisa assim, onde ele falaria bastante a respeito da Igreja Primitiva. E o que ele faz é basicamente falar da Igreja Primitiva nesse primeiro capítulo e trazer as... Uma comparação. Isso, uma comparação, tipo, instruções, o que a gente pode aprender para a igreja moderna com as práticas, com a ação, né, da igreja primitiva. Tá? Porque ele faz um paralelo, né, do que está acontecendo antes e o que está acontecendo agora acaba sendo similar, só que recontextualizado mesmo. Exato. Então ele vai acabar tratando mais da igreja moderna, mas retirando essas lições da igreja primitiva. Uma coisa que eu não esperava. Quando vi o título, assim, eu esperava uma coisa um pouco diferente. Não é uma crítica, é só uma observação. Tá? Passo a ler agora. Em 1973, Walter Kaufmann, um filósofo de Princeton, prematuramente falecido não há muito tempo, ele diz aqui não há muito tempo, o Kaufmann ele falece em 1980, e o livro, né, originalmente é publicado em 1983, portanto, há não muito tempo, né, no contexto aqui. Publicou o livro de título Without Guilt and Justice, que seria Sem Culpa e Sem Justiça. A tese de Kaufmann era simplesmente esta: a culpa é um conceito religioso e está relacionado ao Deus da Escritura. Logo, lidar com a sociedade civil em termos de culpa e inocência é pressupor a existência do Deus da Escritura. Semelhantemente, temos de abandonar todo conceito de justiça ou de injustiça à vontade de um Deus sobrenatural, algo que conhecemos como ideia disparatada. E, consequentemente, precisamos reordenar a sociedade além da concepção de bem e mal, além de culpa e inocência, além de justiça e injustiça. Isso me lembra muito o Übermensch, daí do Friedrich Nietzsche, né? Além do bem e do mal. Mas eu acho muito interessante, né? Um cara que é um filósofo, né? Uma pessoa secular, mas ele faz esse link, né? Entre essa questão da moral, né? Da culpa, da justiça, com a existência de Deus, com a vontade, com o próprio ser, né? As suas características morais. Isso eu acho muito, muito pertinente. Indo nessa mesma direção, já na página seguinte, ele também vai falar sobre essa questão de culpa e inocência.
Culpa e inocência, justiça e injustiça estão ligadas ao Deus da Escritura. Se eliminarmos a fé nesse Deus e se nos tornarmos sistematicamente humanistas, temos de abandonar toda a ideia de justiça ou injustiça. Mais uma vez, é algo que vários autores ateus também assumem. Eu já comentei algumas vezes sobre aquele autor de Sapiens, né, Uma Breve História da Humanidade, onde ele coloca exatamente nessa direção, né, de que todas as nossas ideias de justiça, de direitos humanos, de coisas assim, não passa de uma crença que só existe na nossa cabeça. Claro, ele parte de pressupostos ateístas, né? Então, Deus é a fonte da verdadeira justiça. A deterioração da justiça significa, portanto, a deterioração da religião. Se não se alicerçar na essência da natureza e do ser de Deus, a justiça será, na melhor hipótese, um conceito periférico e desnecessário, e passará a ser meramente um ideal ou conceito pessoais e não a natureza da realidade. Aquilo que a gente está falando até agora, né? Não vai fazer parte da verdade objetiva. É uma questão de opinião pessoal, de gosto, Convenção né? social. Isso. A justiça só é de fato importante para aqueles que creem que ela representa a natureza essencial de Deus, né? Então, isso até me lembra agora o livro do Peter Hitchens, o irmão do Christopher Hitchens, um dos aí 4 cavaleiros do novo ateísmo. E o Peter Hitchens, que é o seu irmão, ele é um conservador, ele é um cristão que lida assim com essas questões de apologética também. E no seu livro A Raiva contra Deus, não lembro exatamente como é que está o título em inglês, é um livro que não... Isso, é um livro que não tem traduzido ainda. Mas ele vai tratar sobre a sua estadia em alguns países que foram assim, antiteístas, né, que a União Soviética e coisa assim. E ele fala como essa eliminação, essa tentativa de tirar a religião de lá, mas as pessoas de lá são um tanto diferentes, assim, né, não são tão prestativas quanto o Ocidente, não tem tanta... uma moral assim reduzida, sabe? Uma moral um tanto... É interessante, é interessante. Se você lê inglês, procure esse livro do Peter Hitchens, onde ele vai explicar aí o que ele viu nesses países aí antiteístas que tentaram extirpar a religião cristã de lá. O resto do capítulo 2 ele vai estar falando então sobre a questão da soberania de Deus sobre todas as esferas da vida, até numa linguagem do Abraham Kuyper, né, que traz essa questão das esferas de soberania, e como Deus é soberano também sobre a esfera do Estado, né? Nós até podemos falar em separação entre igreja e Estado, mas não do Estado para com Deus, né? Então, beleza, é uma questão de que o Estado não vai interferir na igreja, né, na doutrina da igreja, e nem a igreja vai ficar querendo também dominar a esfera secular. Mas isso não implica que o Estado estaria livre da soberania, da autoridade do próprio Deus, que é uma outra questão daí, então. Né? E já tem vídeo sobre Kuyper aqui no Teofili também, vamos deixar linkado aqui na descrição. Bem observado, temos sim. Aí nós vamos agora para o capítulo de número 3, Intercessão, página 54. Lá nós encontramos a seguinte citação. A mais alta forma de impostura política hoje é a de tomar posse do nome do povo. Os políticos que alegam expressar a vontade do povo dizem com isso que quem discordar deles opõe-se a todo o povo e não é um do povo. Eles querem dizer que, de alguma maneira, encarnam em si mesmos a vontade do povo, a qual, por isso mesmo, tem força moral e autoridades totais. Mas a voz dos profetas e a voz da Escritura é assim diz o Senhor, e não assim diz o povo. O povo não existe, não passa de um substantivo coletivo usado por indivíduos inescrupulosos para atribuírem a si mesmos uma autoridade subtraída. Isso aqui eu não sei se para você ocorre também, mas eu lembro de Rousseau. Aqui o Rousseau vai trazer essa ideia da vontade geral, né? A vontade do povo e tal. E a gente sabe, né? Rousseau acaba sendo uma das grandes influências
da Revolução Francesa, por um exemplo, que teve seus momentos ali de tirania, na verdade, né? Cerca de 17 mil cabeças rolando nas guilhotinas, né? Em nome da vontade popular, né? Da liberdade, igualdade, fraternidade. Agora vamos então para o capítulo de número 4, a lei e a justiça, onde eu tenho uma coisa sublinhada aqui na página 60. E lá nós encontramos o seguinte: toda lei é inescapavelmente moral. Isso lembra um pouco esses filósofos que tentam falar que a lei pode ser extremamente utilitarista, porque ele diz respeito só à organização da sociedade, e a gente vê que não é, porque mesmo uma coisa que parece extremamente utilitária, ela está dizendo respeito à moral, respeito a você lidar com o outro, considerar as necessidades do outro. Então, é como diz essa frase, no fim, a lei é inescapavelmente moral, ela só existe porque tem uma finalidade transcendente, que é a virtude. O utilitarismo, né, um dos grandes nomes é o John Stuart Mill, né, que é inclusive o responsável tanto por Bertrand Russell quanto pelo Anthony Flew terem abraçado o ateísmo, né, por causa de um livro do Mill a respeito do argumento do mal, né, como é que um Deus todo-poderoso e amoroso existe com tanto mal por aí, coisa assim, né, coisas que nós na apologética, aí, William Lane Craig, por exemplo, o próprio Alistair McGrath vão responder de formas assim bastante geniais, bastante interessantes, né? Vamos para a página daí 63, tá? Aqueles que dizem que, como cristãos, deveríamos nos contentar em ficarmos em nossas igrejas e permitirmos que o Estado nos dê as leis humanistas, estão dizendo efetivamente que podemos ter uma ordem social justa baseada nas premissas do homem caído, né? Nós, enquanto humanidades, estamos sob os efeitos destrutivos da queda, né? Os efeitos noéticos. E a gente precisa levar isso em conta. Estão dizendo que a Torre de Babel teria sido bem sucedida e que algum dia o será. Então, essa questão assim de, não, vocês cristãos não podem ficar interferindo na política, nas leis e não sei o que, né? É esperar que o homem caído seja capaz de, por si só, né, fazendo uso da razão, tão somente que também é afetada a partir da queda, a gente vai fazer uma torre de Babel, né? Vai conseguir ser aí justos e coisas assim. Então, nós partimos da realidade objetiva que inclui a existência de Deus e a própria existência da moral, da justiça, né, para que leis sejam efetivamente justas, vai depender da existência de Deus. Se Deus não existe, toda a fonte da justiça seria a própria lei. Mas e aí, o que estava na lei lá na Alemanha em 1930, 1940? Era justo porque estava na lei? Percebem? Nós precisamos de um padrão que seja objetivo de justiça. É esse que nós vamos usar para julgar a própria lei como justa e injusta. E isso vai depender da existência de Deus. Isso me lembra Descartes, que tem muita gente que tenta tirar Deus do discurso do método, mas Deus é o fundamento da existência. Tipo, para Descartes, não faz sentido nada se você tirar Deus. A própria racionalidade humana, o mundo torna-se... Vai saber se o mundo realmente existe, né? Não passa da nossa própria mente, né? E existe até uma corrente filosófica disso, que vai alegar que tudo que existe é a sua própria mente. A sua, de quem desenvolve a teoria, né? O solipsismo. Isso aí, de que tudo que existe é só a nossa mente. Todo o resto é um subproduto da imaginação. E essa questão do homem caído é uma coisa que nem precisa do cristianismo para comprovar, né? Porque a própria história mostra, não tem como você acreditar na bondade humana como Rousseau tenta fazer. É uma coisa muito óbvia, não se sustenta isso. O homem que nasce bom e só a sociedade que vai o corromper. Isso é um perigo, porque se a sociedade corrompe, o primeiro contato do ser humano com a sociedade é na família. Ou seja, a família torna-se o berço de toda a corrupção humana. E, portanto, ela deve ser combatida, né? Ou ao menos corrigida, né? Então, os homens se tornam maus quando eles estão junto com outros homens. De onde vem essa maldade ser naturalmente bom? Nada faz sentido nesse contexto. Mas vamos então para o último capítulo, o último comentário que eu tenho a respeito desse livro, que está na página seguinte, a página 64.
A lei verdadeira tem de representar a verdade de Deus e proteger o homem do homem. Agora eu vou lembrar do Thomas Hobbes, né, cara? Porque o homem é o lobo do homem. O homem do Estado, o homem dele mesmo. Né? Então, o homem precisa ser protegido a partir das leis do próprio homem, né, do outro, do próximo, do próprio Estado também, que sempre tem essa potencialidade de tomar para si espaços que na verdade não são deles, né, querer ele próprio se fazer de Deus e tal, e proteger dele próprio também às vezes, né, porque depender de nós mesmos, nós vamos acabar por partir para caminhos que não são aquilo que Deus planejou pro ser humano, né? Aqui a gente acaba se distanciando um pouco da visão assim totalmente libertária, né, de que ou anarquista, né, de que não, sem leis e tal, né? Então nós enquanto conservadores vamos acreditar que sim, há o Estado, ele tem a sua função, mas ele tem também o seu limite, né? Então ele tem a sua esfera de soberania e não deve interferir daí também em outras. Vai até aqui os nossos comentários a respeito desse livro. Eu particularmente achei um livro assim, bastante interessante, bastante positivo, muita coisa proveitosa nele. Né? Foi diferente daquilo que eu esperava ao ler a capa, o título, né? Mas valeu muito a pena. Um livro curtinho. Uma coisa que nós não comentamos, né? Esse livro aqui ele foi lido por nós dois por conta do curso de pós-graduação em Cristianismo e Política. Tal como esse, né? Nós dois estamos fazendo o curso, então nós dois lemos ele e comentamos aí. Bom, eu fico por aqui. Mais algum comentário? Não, só isso mesmo. Então, falou, até a próxima.